Meu irmão tentou me tirar o único bem que meu avô me deixou. E ele fez isso sorrindo, de terno, na frente de um mediador que mal sabia meu nome. Eu entrei naquela sala e a primeira coisa que senti foi o cheiro. Aquele cheiro específico de lugares que tentam parecer neutros, mas não conseguem. Papel velho, café requentado, ar-condicionado que circula o mesmo ar há anos. A mesa era comprida, de madeira escura, com cadeiras estofadas de couro sintético que rangiam quando alguém se mexia. Havia uma janela pequena do lado direito, com persiana meio fechada, e a luz que entrava era fina, cortada, como se o próprio sol tivesse decidido ser discreto naquele dia. Eles chamaram meu nome completo: Beatriz Mendonça Cavalcante. Não Bia, como todo mundo me chama desde criança. O nome inteiro, formal, o nome que aparece em documento e em processo. Eu me levantei devagar, sem pressa, ajustei a pasta de couro gasto que carregava e caminhei até a cadeira indicada com a mesma calma de quem já esteve em lugares muito piores do que aquele. Rafael estava sentado do outro lado, meu irmão. 2 anos mais velho, cabelo sempre bem cortado, esse jeito de sentar que parece que ele está presidindo uma reunião, mesmo quando não está. Do lado dele, o advogado. Um homem de meia idade com óculos finos e uma pilha de documentos organizada com precisão cirúrgica. Eles conversavam em voz baixa quando entrei, e quando me viram, o advogado apenas anotou algo no papel. Rafael não me olhou. E sabe o que é estranho? Eu não fiquei brava com isso. Fiquei triste de um jeito que já era antigo demais para doer do jeito que deveria. Era a mesma sensação de quando a gente era criança e ele entrava na sala e meu avô iluminava, e quando eu entrava, o ambiente simplesmente continuava igual. Não piorava, só não mudava. E às vezes, a indiferença machuca mais do que qualquer rejeição direta, porque ela nem te concede o peso de ser notada. O mediador abriu a sessão com aquela voz de quem repete o mesmo roteiro todo dia. Explicou o procedimento, os direitos de cada parte, o objetivo da mediação. Eu ouvi tudo, mas minha atenção estava dividida entre as palavras dele e o rosto do meu irmão, que continuava olhando para a mesa com uma expressão que eu não conseguia decifrar direito. Não era confiança, era outra coisa. Era a cara de quem já decidiu o resultado antes de o jogo começar. O advogado falou primeiro, e falou bem. Devo admitir isso. Era um profissional de verdade. Cada frase calculada, cada pausa no lugar certo. Disse que Rafael havia sido o único presente nos momentos difíceis, que eu tinha sumido, que minha ausência era prova de desinteresse pelo patrimônio da família e pelo bem-estar do meu avô nos anos finais de vida. Usou a palavra abandono, uma vez, com leveza, quase de passagem, como quem joga uma pedra pequena na água só para ver os círculos se formarem. Eu senti a palavra pousar no ar da sala. Abandono. Deixei ela ficar ali por um segundo. Depois, respirei fundo pelo nariz, bem devagar, e continuei com as mãos quietas sobre a pasta. Porque eu sabia o que estava dentro dessa pasta, e eles ainda não sabiam que eu sabia que eles não sabiam. Se essa história te tocou de alguma forma, curte o vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a levar essas histórias para mais pessoas que precisam ouvir. 3 semanas antes daquela sala, eu estava em cima de uma escada de alumínio, tentando encaixar de volta a calha que tinha saído com a chuva forte da semana anterior. Eram daqueles fins de tarde que a luz fica dourada e o vento traz cheiro de terra molhada de algum lugar que você não consegue identificar. Eu tinha os cabelos presos, as mãos sujas de ferrugem e a cabeça em outra coisa completamente. Foi quando o celular tocou lá embaixo, na grama, onde eu tinha deixado com a tela para cima. Desci a escada com cuidado,
Peguei o aparelho e vi o nome da minha mãe. Atendi antes do terceiro toque, porque a minha mãe não liga sem motivo. Ela manda mensagem para quase tudo, e quando ela liga, é porque algo já passou do ponto em que ela consegue segurar sozinha. A voz dela estava equilibrada demais. Esse equilíbrio artificial de quem está se esforçando muito para não deixar escapar o que está sentindo. Ela perguntou como eu estava. Eu disse bem, e ela perguntou de novo, diferente, como se a primeira resposta não tivesse servido. Aí eu parei e disse: "Pode falar, mãe." Ela falou: "Seu irmão entrou com um processo sobre o apartamento do seu avô. Disse que você nunca contribuiu, que o imóvel deve ficar só com ele." Eu fiquei quieta por um tempo que ela deve ter achado longo demais. Olhei para a calha torta, para a ferrugem nas bordas, para a escada encostada na parede. O vento moveu as folhas de uma árvore perto do muro, e o som foi o único som por alguns segundos. "Mãe, você sabe que isso não é verdade", eu disse. Ela disse que sabia, mas disse também, com aquela gentileza pesada que só mãe tem, que Rafael tinha advogado, e que documentos na mão de um advogado bom parecem maiores do que são. Eu agradeci, desliguei e fiquei parada no quintal com o celular na mão e o sol quase sumindo atrás do muro. Não fiquei com raiva na hora. Vinha uma coisa mais fria do que raiva, uma clareza. Aquela sensação de quando você percebe que sempre soube que um dia isso ia acontecer, e que por isso, no fundo, você nunca parou de se preparar. Entrei em casa, lavei as mãos e fui até o armário do corredor. Lá no fundo, atrás de caixas de sapato e de um casaco que eu não usava fazia anos, estava a pasta de couro. Puxei ela para fora, coloquei na mesa da cozinha e abri devagar, como quem abre algo que carrega peso mesmo sem fazer barulho. Tudo estava lá, cada comprovante, cada recibo, cada transferência feita mês a mês, sem falta, sem atraso, sem nunca ter dito para ninguém que estava fazendo. Rafael sempre foi o favorito, e todo mundo sabia disso, só que ninguém nunca teve coragem de dizer em voz alta. Não era uma coisa que meu avô fazia de maldade. Acho que ele nem percebia. Era algo que acontecia de forma tão natural, tão enraizada nos hábitos dele, que virou parte da paisagem da família, como o sofá velho da sala ou o cheiro de café que nunca saía da cozinha. Rafael chegava e meu avô se animava de um jeito diferente. A voz subia um tom, os olhos abriam um pouco mais. Era como se alguém tivesse ligado uma luz que estava pela metade. Eu me lembro de uma tarde de domingo. Devia ter uns 12 anos, talvez 13. Tinha chegado da escola com um certificado de mérito na mão, aquele papel grosso com borda dourada que a diretora entregou na frente de todo mundo. Fui direto para a sala onde meu avô estava sentado na cadeira de sempre, com o jornal dobrado no colo e o café do lado. Mostrei o certificado com as duas mãos, segurei bem aberto para ele ver o nome inteiro: Beatriz Mendonça Cavalcante, impresso com uma fonte elegante no centro da folha. Ele olhou, sorriu, disse que era muito bom e voltou para o jornal. 2 minutos depois, Rafael entrou pela porta dos fundos chutando uma bola, e meu avô dobrou o jornal, levantou da cadeira e foi até ele perguntar como tinha sido o treino. Eu ainda estava parada no meio da sala com o certificado nas mãos. Não chorei, não briguei. Guardei o papel na mochila com cuidado, fui para o meu quarto e fiquei olhando para o teto por um tempo que não consigo medir. Não com raiva, com uma espécie de entendimento que chegou cedo demais, aquela percepção de criança de que algumas portas simplesmente ficam mais abertas para certas pessoas, sem que ninguém precise explicar por quê. E o que faz isso ser tão difícil de carregar não é a mágoa aguda que passa, é o padrão. É quando aquilo se repete uma vez, e depois outra, e depois mais outra,
até que você para de esperar que seja diferente. Você não endurece, você só aprende a não se surpreender. Quando cresci e fui embora para trabalhar em outra cidade, meu avô ligava de vez em quando. Conversas curtas, gentis, mas sempre com aquela sensação de que ele estava me atualizando sobre a vida do Rafael no meio da conversa, como se eu fosse uma audiência secundária da história principal. Eu ouvia, respondia, e no final dizia que estava bem e que logo aparecia por lá. Só que eu nunca aparecia, e ele nunca perguntava por quê. Não era distância por raiva, era distância por cansaço. O tipo de cansaço que não tem nome certo, que não cabe bem em nenhuma explicação, e que por isso você guarda para você mesmo e segue em frente. Mas mesmo de longe, mesmo sem aparecer nas reuniões de família, mesmo sem estar presente nas histórias que ele contava para vizinhos e amigos, eu estava lá de um jeito que ninguém via. Todo mês, sem falta, sem atraso, sem pedir agradecimento. E foi exatamente isso que Rafael decidiu usar contra mim. Aquela pasta de couro que peguei no armário naquela noite não era só uma coleção de papéis. Era 4 anos da minha vida registrados em comprovantes frios e silenciosos. Cada transferência que fiz para cobrir o condomínio do apartamento do meu avô enquanto ele estava doente e sem condições de administrar as próprias contas. Cada recibo de manutenção que paguei sem avisar ninguém. Cada taxa que vencia e que eu resolvia antes que virasse problema. Eu não fiz isso esperando o reconhecimento. Fiz porque era o certo a fazer. Meu avô tinha construído aquele apartamento ao longo de décadas de trabalho duro, cada tijolo pago com esforço real, e eu não ia deixar aquilo se deteriorar por falta de atenção enquanto ele não tinha mais forças para cuidar. Mas tem uma coisa que eu aprendi cedo na vida. Quando você cuida de algo em silêncio, sem avisar, sem cobrar, o mundo não assume que você cuidou. O mundo assume que ninguém cuidou. E aí, aparece alguém que fez muito menos, mas fez em voz alta. E esse alguém vira o herói da história. Rafael não pagou um único mês de condomínio. Mas visitou meu avô algumas vezes no fim de semana, levou fruta, ficou 2 horas na sala conversando sobre futebol e saiu com a imagem de filho dedicado bem guardada na memória de todo mundo que estava presente. Eu paguei tudo, mas não estava lá para ser vista. E agora ele estava usando exatamente essa ausência como prova de que eu não merecia nada. Fechei a pasta na mesa da cozinha, coloquei as mãos sobre ela por um segundo e senti o couro gasto, macio nas bordas, firme no centro. Então me levantei, fui fazer chá e, enquanto a água esquentava, comecei a pensar em como eu ia usar tudo aquilo. Não com raiva, com precisão. Porque tem uma diferença entre revidar e simplesmente mostrar a verdade. E eu estava prestes a mostrar uma verdade que ninguém naquela sala esperava encontrar. O advogado do meu irmão mentiu com tanta naturalidade que por um segundo eu mesma quase acreditei nele. Não foi uma mentira grosseira, daquelas fáceis de identificar. Foi uma mentira elegante, construída com meias-verdades encaixadas com tanto cuidado que o resultado parecia sólido. Ele falou sobre ausência como se ausência fosse abandono. Falou sobre distância como se distância fosse indiferença. Pegou cada lacuna que existia entre mim e minha família e preencheu com uma narrativa que soava razoável, humana, quase simpática. Eu conhecia aquela técnica. Não de tribunal, não de processo. Conhecia da vida. É a mesma coisa que acontece quando alguém conta uma história sua para as pessoas erradas e omite exatamente as partes que mudariam tudo. Não é preciso inventar nada, basta escolher o que contar. O advogado se chamava Marcos.
Descobri isso quando o mediador o apresentou no início da sessão. Marcos tinha esse jeito de falar pausado, calculado, como quem sabe que o silêncio entre as frases também convence. Ele usava as palavras com parcimônia, como quem distribui fichas numa mesa de jogo, sabendo exatamente quantas tem. Disse que Rafael havia sido o pilar da família nos anos difíceis, que tinha estado presente quando meu avô precisou, que tinha tomado decisões, resolvido problemas, segurado pontas, e que eu, nesse mesmo período, tinha simplesmente desaparecido do horizonte familiar sem explicação e sem contribuição. Cada frase era verdadeira em algum nível superficial, e era exatamente isso que tornava tudo tão perigoso. Eu olhei para Rafael enquanto o advogado falava. Meu irmão estava com os cotovelos apoiados na mesa, os dedos entrelaçados na frente do rosto, olhando para o mediador com aquela expressão de quem está aguardando uma conclusão que já conhece. E eu percebi uma coisa que me pegou de surpresa. Ele acreditava no que estava sendo dito. Não estava fingindo, não estava manipulando de forma consciente. Ele genuinamente tinha construído na própria cabeça uma versão dos fatos em que ele era o responsável e eu era a ausente, e tinha vivido com essa versão por tempo suficiente para ela virar memória. E isso era mais complicado do que simples desonestidade. Desonestidade eu sabia como responder, mas alguém que acredita na própria versão distorcida da realidade é outra coisa completamente diferente. O mediador ouviu tudo com atenção, anotou algumas coisas e depois olhou para mim. Era minha vez. Eu não me levantei imediatamente. Fiquei sentada por um segundo, as mãos espalmadas sobre a pasta de couro na mesa, sentindo o material frio e firme sob os dedos. Então me levantei com calma, sem pressa, sem urgência, porque urgência passa a impressão de que você está correndo atrás de algo. E eu não estava correndo atrás de nada. Eu estava prestes a abrir uma gaveta que já estava ali o tempo todo. Mas antes que eu dissesse uma palavra, Rafael se mexeu na cadeira e falou pela primeira vez desde que a sessão tinha começado. A voz dele saiu mais baixa do que eu esperava. Quase casual, como se fosse uma observação e não uma acusação. Disse que entendia que eu tinha a minha vida, os meus planos, as minhas prioridades. Mas que família não é algo que você acessa só quando é conveniente. Parei. Respirei pelo nariz. Família não é algo que você acessa só quando é conveniente. Repeti essa frase dentro da minha cabeça uma vez. Só uma. Depois abri a pasta. Coloquei os documentos sobre a mesa sem drama, sem discurso, sem nenhuma introdução que chamasse atenção para mim. Só papel sobre madeira. Um som simples, concreto, definitivo. O mediador se inclinou levemente para frente. Marcos, o advogado, franziu o senho numa fração de segundo que ele controlou rápido, mas não rápido o suficiente. Esses são os comprovantes de pagamento do condomínio do apartamento, eu disse. Todos os meses pelos últimos 4 anos, transferências da minha conta, com data, valor e destinatário. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios que tinham existido antes naquela sala. Era um silêncio que ocupava espaço, que tinha peso, que mudava a temperatura do ar. Marcos pegou as folhas, passou os olhos pela primeira página, depois pela segunda. Depois voltou para a primeira com uma expressão que ele estava claramente tentando manter neutra e não estava conseguindo del todo. Rafael olhou para o advogado. O advogado não olhou de volta. E eu percebi que aquele era apenas o começo do que estava prestes a se desfazer naquela sala. Mas tinha algo que eu ainda não tinha mostrado. Algo que não estava naquela pasta. Algo que ninguém naquela mesa sabia que existia e que mudaria tudo quando chegasse a hora certa de revelar. O que ninguém naquela sala sabia era que 3 meses antes de morrer,
Meu avô tinha me ligado às 11 da noite em um choro que eu nunca tinha ouvido dele em toda a minha vida. Eu estava deitada, já quase dormindo, quando o celular iluminou a mesa de cabeceira. Vi o nome dele e atendi antes mesmo de me sentar direito na cama. A voz que chegou do outro lado era diferente de tudo que eu conhecia. Não era a voz firme de sempre, aquela voz de homem que construiu tudo com as próprias mãos e nunca pediu ajuda para ninguém. Era uma voz pequena, cansada, com aquela fragilidade que a idade impõe quando ela finalmente decide cobrar o que a gente deve. Bia, ele disse. Só isso no começo, só meu nome. Eu me sentei na beira da cama, os pés no chão frio, e disse que estava ouvindo. Ele ficou um tempo sem falar. Eu ouvia a respiração dele, um pouco pesada, o barulho baixo da televisão ligada no quarto e o silêncio em volta de tudo isso que era mais cheio do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. Então ele falou. Disse que sabia. Disse que sabia o que eu tinha feito todos aqueles meses, as transferências, as contas pagas, o apartamento mantido em pé sem que ninguém pedisse e sem que ninguém agradecesse. Ele disse que a vizinha do andar de baixo, Dona Conceição, tinha mencionado uma vez que a administradora do prédio tinha elogiado a pontualidade do pagamento e que quando ele foi verificar os extratos da conta do condomínio, entendeu tudo. Eu não sabia o que dizer. Fiquei quieta. Ele disse que eu era igual a ele. Disse que a gente que cuida sem fazer barulho nunca aparece nas histórias que as pessoas contam, mas é quem segura as histórias em pé. E disse uma coisa que ficou dentro de mim como uma raiz funda, dessas que você não vê, mas que sustentam tudo por baixo da terra. Disse que tinha errado, que passou anos enxergando o que era mais fácil de enxergar e ignorando que precisava de mais atenção para ser visto. E que ele lamentava isso de uma forma que palavras não davam conta de carregar. Eu segurei o choro enquanto ele falava. Não porque estava tentando ser forte, mas porque sentia que se chorasse ia interromper algo que ele precisava dizer inteiro, sem pausa, sem consolo no meio. No final da ligação, ele disse que ia deixar algo para mim. Não falou o quê, só disse que eu ia entender quando chegasse a hora. Desliguei o celular, coloquei ele virado para baixo na mesa e fiquei sentada no escuro por um bom tempo, não pensando, só existindo naquele momento com o peso daquela ligação nos ombros, que era pesado e leve ao mesmo tempo, como essas coisas costumam ser quando chegam tarde demais, e ainda assim chegam. Ele morreu 6 semanas depois. Eu não repeti essa conversa para ninguém, nem para minha mãe, nem para ninguém. Até aquela sala, naquele dia, com os documentos espalhados na mesa e o advogado do meu irmão ainda tentando reorganizar o raciocínio depois de ver os comprovantes que derrubaram a narrativa inteira que ele tinha construído. Mas essa ligação eu guardei para o momento certo. E o momento certo ainda não tinha chegado. O mediador examinou os comprovantes por alguns minutos que pareceram muito mais longos do que eram. A sala ficou naquele silêncio denso, do tipo que faz você perceber os próprios batimentos. Eu ouvia o ar-condicionado, o farfalhar das páginas e o barulho quase imperceptível de Marcos passando a língua nos lábios enquanto pensava. Então, o mediador olhou para cima e fez uma pergunta simples, direta, sem entonação de julgamento. Perguntou se havia algum motivo pelo qual esses pagamentos nunca tinham sido mencionados antes, dentro da família. Eu respondi antes que qualquer um pudesse falar. Disse que não havia sido mencionado porque ninguém havia perguntado. Rafael se mexeu na cadeira. Foi um movimento pequeno, mas eu vi. Um recuo de menos de 1 centímetro, como quem leva um vento leve na cara sem esperar. Marco se virou para ele e disse algo em voz baixa,
rápido demais para eu ouvir com clareza. Rafael sacudiu a cabeça uma vez, depois olhou para a mesa, depois olhou para mim. E pela primeira vez em toda aquela sessão, o olhar dele tinha uma textura diferente. Não era mais o olhar calculado de antes. Era o olhar de quem começa a sentir que o chão que estava pisando era feito de uma coisa menos sólida do que acreditava. O mediador anotou algo e disse que precisava verificar a autenticidade dos documentos antes de continuar, que era procedimento padrão, e que a sessão ficaria suspensa por alguns minutos. Enquanto ele saía da sala, eu recolhi os comprovantes com calma, organizei as folhas de volta na pasta e fechei o fecho com um clique suave. Rafael ficou me olhando fazer isso, silencioso. Então disse, quase sem querer, como se a frase tivesse escapado antes que ele decidisse se queria deixar ela sair. Desde quando você faz isso, Bia? Eu levantei os olhos para ele e disse a verdade completa, pela primeira vez. Desde que o vovô pediu. O rosto do meu irmão mudou de um jeito que eu nunca tinha visto antes, e eu soube que aquilo que vinha a seguir ia mudar muita coisa entre nós, para sempre, de um jeito que ainda não dava para medir. Rafael ficou tão imóvel depois que eu disse aquilo, que por um segundo eu achei que ele tinha parado de respirar. Desde que o vovô pediu. Essa frase ficou suspensa entre nós dois, como fumaça no ar parado. Ele não respondeu imediatamente. Abriu a boca, fechou, olhou para o advogado ao lado como se estivesse buscando alguma coisa que o outro não tinha como dar. Marcos estava com os olhos fixos nos documentos, a expressão de alguém que está recalculando em tempo real e não está gostando dos resultados. Rafael se levantou da cadeira devagar, não de forma dramática, de um jeito pesado, como quem carrega algo que ficou mais pesado de repente sem aviso. Caminhou até a janela pequena do lado direito da sala, aquela com a persiana meio fechada que cortava a luz em linhas finas. Ficou de costas para mim por alguns segundos, olhando para a rua lá embaixo. Quando ele falou, a voz estava diferente. Tinha perdido aquele verniz de segurança que ele tinha mantido desde o início da sessão. O que ficou era algo mais cru, menos construído. Ele pediu para você. Rafael disse. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação que ele estava digerindo em voz alta. Sim, eu disse. Por que não me pediu para mim também? Ele perguntou. Essa pergunta me pegou de um jeito que eu não esperava. Não pela pergunta em si, mas pelo que havia por baixo dela. Uma mágoa genuína, uma confusão real. Meu irmão não estava perguntando por estratégia. Estava perguntando porque não entendia. E de alguma forma, isso era mais difícil de lidar do que qualquer argumento que ele pudesse ter trazido. Eu pensei por um momento antes de responder. Não queria dizer algo errado, não queria ser cruel, mas também não ia mentir para poupar ninguém. Eu acho que ele sabia como cada um de nós era, eu disse, e pediu de um jeito que sabia que cada um ia responder. Rafael ficou quieto de novo. A persiana balançou levemente com o ar-condicionado. Lá fora, um ônibus passou com aquele barulho grave de motor diesel que some devagar enquanto se afasta. Marcos tossiu discretamente e disse que o mediador estava voltando. E foi como se aquele momento entre mim e Rafael tivesse uma duração exata e o tempo tivesse chegado no limite dela. Meu irmão voltou para a cadeira, sentou, olhou para frente. Mas alguma coisa na postura dele tinha mudado. Os ombros estavam diferentes, menos levantados, como quem soltou um peso que estava segurando sem saber que estava segurando. O mediador entrou, sentou, abriu o caderno de notas e disse que os documentos eram consistentes e verificáveis. Disse que a contribuição financeira estava claramente documentada e era contínua.
e disse que nesse contexto, a alegação de ausência e desinteresse não encontrava amparo nos fatos apresentados. Marcos começou a formular algo, mas o mediador levantou uma mão leve e disse que ainda não tinha terminado. Então olhou para mim e perguntou se eu tinha mais alguma coisa a apresentar. Eu disse que sim e peguei o celular. Tinha uma coisa que eu não tinha colocado na pasta, uma coisa que não cabia em papel nenhum. Abri o aplicativo de áudio, fui até uma pasta específica e coloquei o celular sobre a mesa com a tela virada para cima. Era a gravação da ligação do meu avô. Não tinha planejado usar. Tinha guardado porque era minha, porque era dele, porque era a única vez na vida que ele tinha dito aquelas coisas em voz alta, e eu precisava ter aquilo guardado em algum lugar real, fora da memória. Mas quando o processo começou, quando li as palavras abandono e desinteresse num documento oficial, soube que chegaria um momento em que aquela gravação precisaria existir para mais alguém além de mim. Perguntei ao mediador se eu poderia reproduzir um trecho. Ele concordou. Dei play. A voz do meu avô preencheu a sala de um jeito que nenhuma palavra escrita conseguiria. Aquela voz pequena e cansada que eu tinha ouvido às 11 da noite, com os pés descalços no chão frio. Ele disse meu nome. Disse que sabia o que eu tinha feito. Disse que eu era igual a ele. E disse que tinha errado por ter enxergado durante anos só o que era mais fácil de enxergar. Durou menos de 2 minutos, mas o silêncio depois durou muito mais. Rafael estava olhando para o celular mesmo depois que o áudio tinha parado. Os olhos dele estavam brilhando de um jeito que ele claramente estava tentando controlar. A mandíbula firme, os dedos entrelaçados com força na frente do rosto, aquela postura de quem foi ensinado desde cedo que sentimento é algo que você administra em particular. Marcos não disse nada. Ficou com a caneta parada no ar por um segundo e depois a colocou devagar sobre o bloco de notas, como quem aceita que chegou o fim de uma conversa. O mediador fechou o caderno, juntou as folhas com cuidado e disse com a mesma voz neutra de sempre que a decisão seria formalizada em até 48 horas, mas que com base em tudo que havia sido apresentado, não havia fundamento suficiente para a transferência de direitos sobre o imóvel. O processo seria encerrado. Eu guardei o celular no bolso, fechei a pasta e fiquei sentada por mais um instante, respirando o ar frio daquela sala que cheirava a papel e café requentado, deixando a informação pousar dentro de mim sem pressa. Não senti euforia. Não senti aquela leveza súbita que aparece nos filmes quando o personagem vence. Senti algo mais quieto do que isso. Algo parecido com quando você coloca um peso no lugar certo depois de carregar ele errado por tempo demais. Não alivia de uma vez, só para de machucar do mesmo jeito. Rafael se levantou antes de mim. Ficou de pé por um segundo ao lado da cadeira, sem saber exatamente o que fazer com as mãos. Então olhou para mim de frente, com aquele olhar novo que eu tinha notado antes, sem cálculo, sem defesa. Eu não sabia, ele disse. Eu sei, eu respondi. Aquilo poderia ter virado uma discussão. Poderia ter virado um choro, uma explicação longa, uma lista de tudo que ficou por dizer durante anos. Mas não virou nada disso. Ficou naquelas 2 frases, simples, diretas, cada uma com o peso exato que precisava ter. Marcos recolheu os documentos em silêncio, cumprimentou o mediador com um aceno seco e saiu sem olhar para nenhum de nós. Eu e Rafael saímos juntos, sem combinar. Caminhamos pelo corredor, lado a lado, sem falar. As pessoas passavam em volta, vozes baixas, passos apressados, aquele movimento constante de lugares que lidam com a vida das pessoas o tempo todo.
Quando chegamos na porta de saída, ele parou e disse que queria ir no apartamento do vovô no fim de semana. Perguntou se eu topava ir junto. Fiquei olhando para ele por um segundo, não procurando armadilha, só avaliando se aquilo era real. Era? Eu disse que sim. Ele acenou com a cabeça, colocou o óculos de sol e foi para o estacionamento. Eu fui para o outro lado. No caminho de volta, parei no primeiro sinal e fiquei olhando para o movimento da rua pela janela do carro. Motos passando, uma criança no banco de trás do carro do lado, dormindo com a cabeça inclinada, uma banca de jornal com revistas balançando no vento. A vida continuava no ritmo que ela sempre teve, sem saber que alguma coisa tinha mudado. Pensei no meu avô, na voz dele naquela ligação, no jeito que ele disse que eu era igual a ele, que a gente que cuida sem fazer barulho nunca aparece nas histórias que as pessoas contam, mas é quem segura as histórias em pé. Coloquei o carro em movimento quando o sinal abriu. Tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, não na sala de mediação, mas nos anos que vieram antes dela, nos meses que eu pagava contas sem avisar ninguém, nas noites que eu ficava na dúvida se estava fazendo a coisa certa ou só sendo tola o suficiente para agir sem plateia. Aprendi que quando você faz algo verdadeiro, de forma consistente, sem precisar que ninguém bata palma, isso vai se acumulando como água num reservatório que você não vê. Você não sabe o tamanho que ficou até o dia em que alguém abre a torneira esperando encontrar vazio e descobre que tem água suficiente para abastecer tudo. A presença que ninguém vê não deixa de existir, ela só espera. E agora eu te faço uma pergunta, e quero que você responda com honestidade nos comentários. Já houve alguém na sua vida que cuidou de você de um jeito que você só foi perceber muito tempo depois, quando já era tarde demais para agradecer do jeito que deveria, ou quando você quase cometeu um erro enorme por não ter prestado atenção antes? O que você teria feito diferente se tivesse enxergado antes? Se essa história chegou até você de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a levar essas histórias para mais gente que precisa ouvir.